Oi, gente! Tudo bem? Ó, gente, primeira live, tô estreando aqui com vocês, hein? Então, tô super feliz com a presença de vocês. Na verdade, essa é uma live que a gente vai conversar, bater um papo, justamente sobre como a gente vai estabelecer as conexões com pais e filhos. Malu, tô super mega feliz que você tá aqui. Oi, Mari! Olá, Ai, gente, Raquel. estou super feliz de estar conversando com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho paixão, que é a adolescência, e ainda com uma convidada de honra e de peso. Aquela fala assim, vamos zumbir os tambores. Até parece. Mari, obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada de verdade. Para mim é uma honra ter você junto comigo, é uma honra ter você na minha vida no dia a dia, mas ter você hoje aqui estreando comigo a minha primeira live para a gente conversar acerca de assunto tão importante que é justamente uma idade tão misteriosa para tantos, né? Mas uma idade tão linda e tão enriquecedora ao mesmo tempo. É Obrigada. verdade. Para mim, a honra é toda minha pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui. Feliz de ver a Malu, a Cleusa, elas ficaram com medinho, né? Bom, para quem está aqui vindo pelo Instagram da Mari, vou me apresentar e aí depois a Mari também fala um pouquinho dela. Então, eu sou a Raquel, sou a psicóloga Raquel Rodrigues. Eu sou uma psicóloga, eu tenho uma grande bagagem, uma especialização aí voltada para adolescente. Hoje, 90% dos meus atendimentos são adolescentes. Além disso, eu sou líder de um ministério de adolescentes na igreja que eu congrego aqui, por sinal, a pastora Mariana é pastora dessa igreja. E além de discipular também aí um grupo de mulheres também dentro lá da IA Church. Então, para mim é uma honra falar um pouquinho sobre adolescência e fazer com que, né, os pais... Isso aí, Fábio, IATIS, vamos colocar o IATIS aí, bombar o IATIS, né? E para mim, na verdade, é uma honra poder conversar um pouquinho sobre adolescência, porque para muitos pais parece assim uma incógnita, chega um momento na vida que parece assim, cara, o que, que eu faço agora, né? O que eu faço com o meu filho, né? Como é que eu vou resolver todas essas questões? Então, é uma idade que para muitos espanta, né? Mas Uhum. é uma idade ao mesmo tempo sensacional. Sou mãe de adolescente também, que um pouquinho de mim é isso. E sou professora também, de adolescente, né? Ou seja, cercada por adolescentes por todos os lados. Ainda bem que você gosta. Bom, eu sou Mariana Adams, sou pastora na IA Church. Eu tenho a honra de ter a Raquelzinha como uma das minhas líderes, das minhas discípulas. E eu amo adolescente. Eu acho os adolescentes engraçados. É que eu tenho, assim, uma coisa um pouco peculiar. Eu gosto de pessoas mal-humoradas. Então, talvez por isso que eu goste dos adolescentes. Porque é uma idade que precisa de uma atenção um pouco maior, né, Raquel? Acho que os hormônios estão mudando. Eu não sei, você como psicóloga deve saber muito melhor que eu, no cérebro, como isso funciona. Mas você sabendo lidar com eles, eles são maravilhosos. É verdade. Bom, e aí eu acho que é bom até a gente começar justamente falando sobre o que é adolescência. Eu acho lindo, uma vez eu vi uma expressão que né, a palavra adolescência, que vem justamente de uma essência muito peculiar da idade que eles vivem. É uma Ah, que idade lindo. de transição incrível. E assim, é uma idade tão incrível porque eles estão assim, até os 10 anos, eles são ali considerados criança. Aí, quando entrou nos 11 anos, ele passa a entrar, eu sou um pré-adolescente. Depois, ele vai ali até os seus 13, 14, 15 anos. Com 15 anos, ele é adolescente com todas as forças
do mundo. E aí é onde a gente brinca, que fala que são os aborrecentes. Todinhos. Essa fase, eles vão crescendo um pouco mais, e quando eles estão ali na fase dos seus 19 anos, eles ainda são adolescentes e entrando para a maturidade. Então, assim, a adolescência é justamente essa essência dessa fase, de uma fase tão importante das nossas vidas, né? Que assim, a gente passa uma pequena parte na infância, uma grande parte sendo adolescente e depois uma grande parte da vida sendo adulto. Só que para se transformar em adulto, você precisa ter vivido uma boa adolescência. Um adulto bem resolvido é porque ele teve uma adolescência muito legal e muito estruturada. Então, acho que primeiro a gente precisa entender quem é o adolescente. E assim, uma outra coisa que é importante, né, para a gente entender de quem é o adolescente, ele é aquele cara que tem muito mais bagagem e experiência em ser criança do que outra coisa. E você me falou isso outro dia e eu achei sensacional, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é verdade, é tão lógico, né? Mas parece que a gente quer que vire o play, o start, vai, agora pensa como adolescente. Gente, zerei a vida agora. A apóstola Lilian tá na live. Nova fase. Ai, que honra, gente. Espera que eu vou ficar mais bonitinha agora. Então, assim, quando a gente fala dessa idade, é realmente muito isso, né? Quanto tempo eles foram crianças primeiro? Isso é um adolescente, tá, gente? É um adolescente. A live bem ao vivo mesmo. Então, quanto tempo eles passaram crianças, né? Para poder começar a se transformar. Então, assim, um garoto que está ali na fase dos seus 15 anos, ele acabou de se transformar. E nós, pais, ficamos assim, não, você tem que crescer, você tem que ser maduro, você tem que estar ali, você tem que estar desenvolvido. E aí, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente conversou, né, no final de semana, e teve um momento que a gente estava conversando e falamos justamente, né, de quando, eu acho que é legal a gente entrar com essa abordagem, de quando Jesus ficou no templo conversando com as pessoas e os seus pais foram embora. A gente começa a ver que desde sempre nós pais, nós temos essa visão. Virou adolescente, ele já é quase um jovem, um adulto, ele pode se virar sozinho. Eu não preciso mais dar tanta atenção para ele. Que foi o que aconteceu com Maria e José, né? Que eles esqueceram Jesus em outra cidade. Porque eles provavelmente não, eles não estavam prestando atenção, a devida atenção que Jesus merecia. Ele tinha 11, 12 anos de idade. E muitas vezes nós somos assim, não dá nem para culpar Maria e José. E quando cai a ficha, eles falam, nossa, cadê Jesus? Não sei, tá aí? Não sei, peraí, Tiago, cadê Jesus? Gente, alguém viu Jesus? Jesusinho, cadê? Não estava lá. Então, eles voltam. Só que demora, acho que se eu não me engano, uns 2, 3 dias para eles voltarem aonde Jesus estava, onde eles tinham deixado Jesus. Ele estava no templo, na sinagoga, né? Falando com os judeus que estavam ali. E qual é a primeira reação de Maria? Jesus, por que você fez isso? Então, eu me coloco sendo mãe nesse lugar. Às vezes a gente acha, o Rafa, meu filho também vai fazer 15 anos agora em maio. Rafa tem 15 anos, ele já é quase um adulto, ele pode se virar sozinho. E se alguma coisa der errado, eu não vou perguntar, Mariana, o que você fez? Você não prestou atenção no Rafael. Não, eu vou falar assim, Rafa, por que você fez isso? Sim. Então, qual é a lição que fica aqui? Eles ainda estão no limite entre criança e adolescência, né? Então, eles ainda precisam de atenção. E eu acho que filho precisa de atenção, acho que a vida inteira. E nós não podemos culpá-los das coisas erradas, porque os filhos, eles aprendem não pelo que a gente fala, mas como nós agimos dentro da nossa casa e fora da nossa casa.
Sim. E é exatamente o que tem acontecido, e é o que eu tenho visto no consultório, de uma maneira muito grande, né? Os pais estão esquecendo os filhos lá no templo. Os pais estão esquecendo os filhos e esquecendo de olhar, talvez até a finitude deles, o tamanho da influência que esses filhos têm. O que eu tenho percebido é justamente isso, que essa essência que o adolescente tem não está sendo bem aproveitada. Até o que o Iatin escreveu, se nós adultos precisamos né, de ser Uhum. ser notado, imagina um adolescente que está gritando ali, ei, eu tô aqui. E o que acontece é que essa fase da adolescência, por eles serem crianças, não serem mais, né, crianças, então eles já não trabalham mais no lúdico. Então não adianta você ir todo no tati-bitate com ele, que ele não vai te responder assim. Porém, é uma idade que não tem linguagem verbal. Ele também não vai sentar com você e vai fazer assim, né? Olha, mãe, então, eu não fui junto com vocês porque eu estava pregando no templo para as pessoas. Olha, mamãe e papai, eu tive que ficar. Ou então, a gente se colocar numa situação do que acontece hoje em dia, né, a gente percebe que, assim, quantas vezes a gente realmente deixa de prestar atenção na fala do nosso filho. De muitas Ou na coisas. não fala, né? Ou na não fala, perfeito. Ou na não fala dele. É porque por muitas vezes, eu até estava conversando com uma amiga minha, uma amiga pessoal, que passou por uma situação com a filha dela, e eu comentei com ela, eu falei assim, e a filha dela é uma artista incrível, né? E assim, a menina faz uns desenhos incríveis, mas os desenhos dela mostravam uma dor por dentro disso. Uhum. E por muitas vezes, o adolescente, assim, ele não é verbal. O adolescente, ele acaba mostrando por outras situações. Então, ele vai mostrar. Ele é emburrado. Aí a gente fica assim, ai, para de ser emburrado. O adolescente é quieto. Ai, nossa, você só fica aí trancado, você não fala com ninguém. Mas o Eles que... dormem mais, né? Eu já ouvi dizer que é a fase da vida que a gente mais dorme, porque o E ele corpo precisa. é a idade de crescimento. É, Então, uma questão física por trás, assim, biológica. Por que ele dorme tanto? Né? Por que o adolescente passa por tantas situações assim? Né? E a gente precisa começar a ter uma leitura diferente nessa visão. Então, para a gente poder realmente estabelecer essa conexão enquanto pais, né, enquanto mãe, enquanto pai de um filho adolescente, a gente precisa, eu sempre falo isso, né, uma grande tática é a gente voltar à nossa adolescência. uhum. Assim, como que eu era quando eu era adolescente? Que meu filho não escute essa live, eu dei muito mais trabalho para minha mãe do que ele me dá hoje. Né? Então, assim, o como que a gente está fazendo? Né? Como que a gente está tendo esse olhar? Como a gente está entendendo o nosso filho? E tem uma outra coisa muito importante, e aí tem uma questão hormonal, né? Como a Mari comentou agora. Mari, existe um hormônio na adolescência chamado hormônio da depressão. E que se ele for estimulado por qualquer coisa, o adolescente ele desenvolve um quadro depressivo. Nossa, Então, eu não sabia disso. Até a Ana Cleia está comentando aqui. E o humor deles, como fazemos? Tem a ver com essa questão hormonal que você está falando? tem a ver com essas questões hormonais. Então, assim, o humor do adolescente, ele varia muito por uma questão hormonal. Exato. Uhum. Então, quando eles vierem mal-humorados, a melhor saída não é dar uma bronca, nada disso, mas é tentar manter a paz. Sim. A gente precisa verdadeiramente tentar entender essa linguagem não verbal que ele quer nos passar. A Bíblia fala que os pais não devem irritar os filhos. E muitas vezes nós irritamos os nossos filhos adolescentes.
fazendo essas cobranças descabidas, ou até criticando o humor deles, que, pelo que você está falando, está fora do controle deles, mais ou menos, né? Claro que tudo dentro de um limite. E eu acho também que nós nos interessamos muito pouco pelos assuntos deles. A gente acha que tudo é bobagem. Então, às vezes, eles vêm, nossa, eu passei de fase naquele game, mãe. Para mim é uma bobagem, mas se para ele está sendo importante, eu tenho que vibrar, né, junto com ele. Uau, Rafa, que legal! Então, agora eu estou jogando um joguinho aí do celular, justamente porque o Rafa está jogando. Então, é um que se ataca um a vila do outro. Então, ele vem, ataca a minha vila, eu vou lá, ataco a vila dele. Por quê? Porque é uma maneira de eu falar a mesma linguagem dele. Não gosto, não, eu perco tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um link, né, com ele. Essa é uma, assim, ó, a gente tem essa maneira, é uma fala muito nossa. Eu perco meu tempo fazendo. Não. Você ganha qualidade de tempo quando você investe na vida dele. É verdade. Algo que é muito importante que a gente tem que pensar é que com o adolescente eu não preciso ficar muito tempo com ele. Mas eu preciso investir um tempo de muita qualidade com ele. A Suzy está perguntando aqui, e quando eles se fecham, o que a gente faz? Então, a gente precisa entender quais são as questões que estão fazendo o adolescente se fechar. Uma questão que está aí, que é o que a gente está vivendo, é a própria pandemia. O estar nessa pandemia agora, o adolescente por si só está sofrendo muito, porque a rotina dele inverteu e ele não consegue colocar isso como uma realidade adquirida. É uma realidade imposta. Tá. Então, quando é algo que é adquirido, fui eu que escolhi. Né? Mas quando é uma realidade imposta, é mais difícil. E para um adolescente que não tem a maturidade desenvolvida, os quadros depressivos aumentaram muito. E aí ele se fecha no mundo dele. Outra questão é, o adolescente ele se fecha porque ele assim, porque é difícil penetrar no mundo dele. Uma das dicas de se penetrar no mundo dele é viver aquilo que ele vive. A pastora Lilian está comentando aqui, ganhar a confiança deles seria uma forma de penetrar no mundo que eles vivem? Perfeito, ganhar a confiança dele. Agora, como que a gente ganha a confiança dele? Não é comprando o adolescente. Vamos, filho, vamos ser legal, eu vou te levar pro Mac, eu vou te comprar aquele jogo do videogame que você tanto quer. Não é assim que você compra, né? Você ganha a confiança do seu filho, tanto que é um ganho, não é uma barganha. É algo verdade. Que é diferente. Você não vai trocar, né, isso com o teu filho. Tem Olha algumas. Que a Bel Melo colocou, ó, ela teve que acordar hoje mais cedo para assistir o campeonato de game que está acontecendo em Paris, que começa às 5 horas no Brasil. Isso é Uau, Bel, você ganhou o troféu Mãe do Ano. Sim, você entra na história do adolescente. Vou até dividir com vocês, eu tenho um paciente que agora na pandemia a gente busca estratégias para se trabalhar no consultório e ele adora toda vez, né, que começa a sessão, ele faz assim para mim: hoje eu consegui 3 submarinos novos. É no jogo do videogame. Durante a sessão, ele vai me mostrando os jogos. Ele está mostrando para terapeuta, mas ele poderia estar mostrando para os pais também. Então o processo da terapia acontece para que isso ele desenvolva essa conexão com os pais dele. Olha que pergunta boa aqui, ó. A Lucélia da Handmade T-Shirts. Por sinal, todas as minhas camisetas são todas dela. E ela está perguntando se aquele episódio que aconteceu em Santa Catarina, né, tem alguma coisa a ver. Qual o nosso, né, o ponto de vista aqui? O que acontece? Primeiro, gente, que tristeza. Olha, assim, do fundo do meu coração, que Deus possa, de uma maneira profunda, penetrar no coração dessas mães e poder abraçá-las e confortá-las. Porque é muito triste você saber que você deixa o seu filho num local... Num lugar que você acha que é seguro.
que você entrega ali com toda a segurança e ele é assassinado. Bom, o que diz é que o garoto, né, o rapaz, que acho que acabou de fazer 18 anos, que ele sofreu muito bullying nessa escola, então ele acabou descontando. Nós somos feitos de uma personalidade e isso tudo vai preenchendo a nossa personalidade e preenchendo aí o que a gente chama de caráter. E a gente vai formando isso. O problema é o que eu vou guardando e como eu vou cristalizando isso. Qual é a intensidade que eu tenho colocado, qual é o peso que eu tenho colocado, qual é a duração que eu tenho colocado dessas dores. Não vou passar pano pro cara que faz uma atrocidade dessa, tá? Por mais que ele seja um doente mental, mas é uma atrocidade terrível. Mas a gente precisa entender que as pessoas têm dores. E são dores muito profundas e dores inexplicáveis muitas vezes. Então, assim, o que levou um jovem que ainda está dentro desse processo da adolescência a cometer tamanha atrocidade? Primeiro, é estar longe de um caminho do Senhor. Né? Assim, ele não andar em retidão. Então, eu acho assim, eu como mãe, eu faço questão de criar o Murilo, de ensinar o Murilo, de manter o Murilo ocupado com as coisas do Senhor. Ah, mas você não deixa ele assistir filmes, jogos? Não, ele assiste. Mas a gente faz uma devocional sobre isso. Murilo, o que você achou sobre isso? Você acha bacana essas coisas, né? Isso é para você? Então, essa questão do diálogo, será que esse jovem que atacou, né, aí essa creche, como que foi trabalhado e elaborado esse bullying que ele sofreu lá atrás? E aí não é o primeiro caso, né? A gente vê tantos casos. Não deve ter acontecido de repente, né? Não. Ele já deve ter É coisa que apresentando, Exatamente. Exatamente. Eu separei algumas coisas até para poder dar algumas dicas, né, do como a gente tem que pensar enquanto pais nesse cuidado da adolescência. Primeira coisa é o diálogo. A é adolescência fundamental. precisa de diálogo. Por mais... Ah, mas você me falou agora há pouco que o adolescente não conversa. Mas você conversa. Você, pai, sabe falar. Outra coisa. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar, né, com a vara. Gente, a vara não é necessariamente uma vara mesmo, tá? Não é necessariamente um chicote. A gente não precisa agredir ninguém. Você não precisa agir de violência com o teu filho para poder ter uma resposta dele. Ah, ele não foi legal, ele tem que apanhar mesmo. Calma, castigo físico não funciona. Ah, ele me bateu, pera. Os negócios começou. Né? Então, assim, mas a primeira coisa é diálogo. Senta com o teu filho, converse com ele, pergunta como é que foi o dia dele. E não é conversar como adulto. Ah, então, como foi o seu dia? Ah, o meu dia foi ótimo. Não, não é isso. Mas você pode ter exemplos com o seu filho assim. E aí, como é que foi lá na escola? Meu, e aquela atividade lá que você fez foi legal? Conhecer os amigos, né? Para até puxar assunto com os amigos, conhecer os pais dos amigos, isso é muito bom. Aqui um dos tópicos é justamente esse. Tenha contato com a escola e amigos. Saiba tendo. Gente, tem pais que não sabem, vamos supor, a sala de aula que o filho tá. Ah, meu filho tá, deixa eu ver que sala mesmo, que série, que não sabe. Conheça o teu filho. Saiba com quem ele anda. Uma vez eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando, e é sensacional, e é isso mesmo. Ah, mas o adolescente não tem que ter autonomia até um certo ponto. Enquanto ele é adolescente, você tem que saber sobre a vida dele.
Não é Claro, é uma coisa aos poucos, é um processo, né? Não é de repente. assim, Pum, não é que agora é você por sai sua conta. quebrando tudo, deixa eu mexer nas suas coisas escondidas, que eu vou ver tudo, vou descobrir tudo sobre você. Não é assim. Uhum, O adolescente, ele te conta quando ele confia em você. Ele é quer, verdade. ele vai buscar, e aí é um outro ponto, ele quer ser amigo dos pais dele. Que é Agora, é difícil ser amigo de pais que, quando estão conversando com outros adultos e falam, ai, Mariana, como é que tá o Rafa? Ah, é difícil, porque essa fase de aborrecente, viu? Na bem frente do adolescente. Isso é um pouco humilhante, é um pouco até decepcionante, né? Você fala, poxa vida, e a gente aí, não pode agir assim. eu acho que você pode falar isso com muita sabedoria sobre aquilo que a nossa boca fala, né? O quanto que a gente abençoa e amaldiçoa. Uhum. São nossos filhos, né, acima de tudo. E a gente precisa mostrar amor para eles e também para os outros. Olha, eu amo meu filho, ele é um adolescente, mas ele é ótimo, é uma nova fase, e a gente vai tirar de letra juntos, estamos aprendendo juntos. Eu acho que tem muitas maneiras de você colocar para as outras pessoas Hum, essa fase. Né? Sem colocar o seu filho para baixo, a gente tem que valorizar. Se nós que somos pais e mães não valorizamos perante a sociedade os nossos filhos, quem vai? exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras que a gente utiliza para chamar os nossos filhos. Como, Uhum. esse menino não vale nada. Você acabou de proferir sobre ele que ele não vai valer nada. Ah, esse menino é um burro. Ai, você é um preguiçoso. Ai, Não você vai é dar em nada. nada. Ai, tudo que você faz está errado. Ó, a Bel colocou um negócio, respeito pelos filhos. Porque aí a gente faz assim, ó. Você Exatamente. precisa me respeitar. Ei, você está respeitando ele também? O adolescente. Você sabe que hoje é mais difícil, eu acho, que antigamente, até por conta das redes sociais. Então, eu percebi que chegou numa idade do Rafa, se eu não me engano, foi o ano passado, que dependendo da foto, eu não posso postar. Ele tem que ver antes a foto que ele vai aparecer no Instagram, para ver se ele não vai pagar mico com os amigos, e aí, se ele aprovar, eu posso postar. Ah, Mariana, mas você é mãe dele. Eu sou mãe dele, mas eu tenho que respeitar a privacidade dele também. É isso mesmo. É, por mais você não vai sair, né? Ah, eu vou sair quebrando tudo, abrindo, não vai tirar a porta do quarto. Calma, ele precisa de privacidade. Ele Uhum, merece privacidade, porque você também quer privacidade. exatamente. Porque tem horas que você também quer. E eu vou falar isso por mim como mãe. Tem horas que eu também quero sossego, que eu também quero, não quero que mexam nas minhas coisas. Então por que que eu E vou. eu acho, Não, pode falar. não, eu acho que eu ia sair um pouco do assunto, mas eu acho que também é bacana nessa fase a gente colocar os adolescentes, independente de ser menino ou menina, para ajudar na casa, né? Então, colocar uma mesa, hoje você que lava a louça, hoje você vai dar comida para o cachorro, porque, como você falou, não é do dia para a noite a responsabilidade, a gente vai dando aos poucos, né? E agora é uma fase que a gente pode aproveitar e dar um pouco mais. Sim. Você vai instruindo para ele como que é o mundo. Esses Não, outro dia eu pedi para o Rafa pendurar a roupa no varal. Jesus amado. Aí eu fui lá explicar como era, porque estava assim, um amontoado em cima da roupa seca, em cima da molhada. Eu, olha, você começa por trás, que é mais fácil. Não, agora eu já sei, né, mãe? Eu vi porque ele começou pelas varetas da frente, ele não conseguia chegar nas do fundo. Então, e não dá bronca, você vai lá e ensina junto, porque eu também não nasci sabendo estender roupa no varal, né? Sim. Ó, a Tatiane falou uma coisa importante, né? É, que ela sempre fala pro filho dela para ser amiga dele, mas que acima de tudo ela é mãe. Exatamente. Nós devemos ter amizade, devemos ser amigável com nossos filhos, mas nós somos autoridade na vida deles. Nós somos os Sim. líderes que eles devem ser. Mas líder, gente, que manda e pronto. Líder é aquele que mostra como faz. Agora, se seu filho não obedece à sua autoridade, a gente tem que rever como nós estamos
Exato. lidando com as autoridades dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Porque, como a gente falou no começo, os filhos aprendem não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Sim. O filho é exemplo. E assim, o filho, de um modo geral, ele é uma esponjinha. O que você vai fazer, ele vai imitar. E eles captam tudo, né? Mas se a gente achar que está escondendo alguma coisa, estamos mentindo para nós mesmos. Sim. Aquela história de falar assim, gente, eu não sabia que ele estava fazendo isso. Eu sempre me pergunto, olha, você tem certeza? Né? Porque tem um indício. Ele solta alguma coisa. Principalmente, ele sempre vai dar vai espirrar, vai aparecer. Você vai saber se seu filho tá rindo por alguma coisa que não tá bacana. Né? Por isso Exatamente, que é importante estar atento, né, ao comportamento. comportamento. Essa questão da autoridade é muito importante e assim, a Mari frisou isso e é uma coisa importante da gente pensar que se eu não sou autoridade na minha casa, se meu filho não vê autoridade em mim, ele não vai me respeitar como autoridade. Se ele não percebe. E, gente, a autoridade que eu tô falando não é aquela autoridade brava do tipo, ai, você tem que fazer assim, assim, assim. E quem manda sou eu. Não é isso. É parceria. Por isso que Uhum. ele age por exemplo, mas esse líder que ele precisa enxergar é aquele líder que parte junto. Ó, cara, é assim que funciona. Você tá vendo? Você me vê fazendo isso? Se você não me vê fazendo isso, é porque isso não é legal. É, Exatamente. Você sabe que eu estou fazendo um curso sobre a nova maneira de liderar, né? Porque o mundo vai evoluindo, ou às vezes até penso que está desevoluindo, mas enfim, vai mudando, e a gente tem que acompanhar essas mudanças, e até a maneira de liderar as pessoas, seja no lugar onde você estiver, ela muda. Hoje, ninguém mais quer ser liderado, ninguém mais quer ser liderado por aquele líder autoritário, que faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso acabou. Se você vier com essa autoridade soberba, eu sou melhor do que você, eu mando e você obedece, acabou. Você não vai conseguir liderar. Mas se você faz essa parceria que você está falando, olha, vamos fazer junto, eu preciso que você faça, mas eu vou estar lá também, eu vou estar de olho, eu estou aqui. Essa funciona. e se você errar, estamos juntos também. Tamo junto, errei, errei. Isso é muito bom. Muitas vezes os pais não querem reconhecer, porque acham que vão se humilhar ou até vão descer de autoridade se voltam atrás e pedem perdão para os filhos. E Sim. não, pelo contrário. Erramos junto. É, eu, Uhum. eu vou até dividir com vocês aqui, né? Esse final de semana eu saí com meu filho, né? Domingo, Dia das Mães, foi tudo maravilhoso, dia lindo. A gente vai passear em São Roque. E quando chegou a noite, a gente quebrou o pau em casa. Todo mundo brigou. Foi todo mundo dormir bravo. Todo mundo emburrado, bravo. Aí no dia seguinte, né? A gente reflete, pensa. E aí eu cheguei à noite e falei, vamos conversar. Reunião de família. Onde foi? O que aconteceu? Por que a gente brigou? Ah, todos nós erramos. Então, eu errei, você errou, vovô errou. Então, os três estão ali. Existe uma parceria. Mas sabe onde foi o mais bonito? Meu filho olhou para mim, o Murilo olhou para mim e fez assim. Na hora que a gente brigou, fui pro meu quarto e orei para Deus não deixar você sair de casa, porque Ai, fofo. com medo de você ir embora. Eu falei assim, não, Murilo, não existe essa possibilidade, não. Se eu for, você vai junto. Ele, ai, porque. Então, assim, no primeiro impasse dele, né, ali, no medo, ele foi e falou com Deus. Então, quando a gente caminha, né, encaminha ali os nossos filhos para poder viver numa retidão, é muito gostoso de saber que, assim, bom, o primeiro socorro que ele pediu foi para Deus. É verdade. Eu Eu acho. fui o socorro dele. Eu não fui o primeiro socorro. Ele não foi direto falar comigo, não, mãe, você não faz isso, não, não, não. Ele foi e falou, oh, Deus, se minha mãe quiser sair de casa, não deixa. Uhum.
Eu acho Então, que nos dias de hoje, a gente ensinar os filhos que existe um Deus todo-poderoso que está ali ao nosso lado em todos os momentos, ainda que a gente não saiba ou não perceba, é fundamental. Sabe, num mundo onde tem hoje tantas tribos, né? Porque o que importa se nós somos diferentes? As diferenças se completam. Então, não é porque você é preta e eu sou branca, não é porque você é rica e eu sou pobre, que a gente tem que viver separado. Mas no mundo onde só separa as pessoas, no mundo onde julga as pessoas pelo que elas aparentam, ou pelo que elas têm ou não têm, a gente ensinar valores espirituais para os nossos filhos é fundamental. Sabe, ainda mais agora depois dessa pandemia, existe uma grande tendência das pessoas mudarem os valores. E a gente tem que ensinar muito essa coisa de valor para os filhos, né? Não tá num celular novo, ou num game XYZ, ou na bolsa tal, mas sim nas relações, nos relacionamentos. é isso mesmo. E isso independe, então só o garoto cristão? Não, gente, o que a gente está falando aqui é de valor. 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 Né? Assim, o Murilo. Valor de aceitar o próximo, de aceitar o diferente, até outras religiões também. Então, o Rafa, como filho de pastor, eu sempre fico assim com medo. Puxa, será que os pais vão ter preconceito de chamá-lo para casa deles ou de deixar os filhos virem para cá e achar que eu vou fazer uma lavagem cerebral na cabeça deles? Então, eu tomo muito cuidado com isso. E o Rafa tem amigos de várias religiões diferentes. E todos vêm para minha casa, ele vai para a casa de todos. E eu não toco no assunto com eles. Mas os pais percebem que o comportamento do Rafa é diferente. Uhum. Então, por quê? Porque ele aprende valores, né? O Deus, Jesus, é um Deus que ele ensina valores para as pessoas. Independente da religião, como você falou, mas o que eu conheço ensina. Então, a gente ter valores, ter princípios, amar o próximo, não se achar melhor do que o outro, são coisas que a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos. Não é porque o amigo não tem o tênis de 5.000 reais que ele é melhor ou pior do que você. É isso Só mesmo. que isso a gente demonstra também com as nossas atitudes, né? É. E aí a gente entra numa questão, né, de voltar para as nossas atitudes. É, é o que a gente precisa aprender a desenvolver a nossa inteligência emocional. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente desenvolve, enquanto pais, essa inteligência emocional? Mais uma vez, é voltando à nossa adolescência. É voltando Uhum. aos aspectos daquilo que a gente gostava, daquilo que a gente não gostava. Como que eu era com minha mãe naquele tempo? Como eu era com o meu pai? O que que eu fazia? O que que eu respondia? Quando algum, no meu caso, né, quando algum garoto me paquerava, como que eu agia? Na minha época era E paquerar. quando essa paquera terminava, você não ficava acabada? Então, é essa a intensidade que a gente tem que receber as emoções deles, né? Não Exatamente. achar que, isso vai passar, você vai ter tantos ainda. Não, é aquele, naquele momento. Exatamente. Então, assim, até eu não lembro agora quem perguntou, né? Quando ele se fecha, o que que a gente faz? É entender exatamente isso. Entender, né, essa adolescência, essa essência que é voltada para ele. Por isso que eu achei Ah, fantástico quando a gente pensa no nome adolescência, porque existe uma essência ali é que precisa verdade. ser cuidada e precisa ser cuidada. Uhum. Agora, eu sempre ouvi dizer, Raquel, que enquanto o jovem, né? Porque aí a gente falou, a adolescência vai até uns 20 e poucos anos. Eu sempre ouvi dizer que enquanto ele ainda não é responsável inteiramente, 100% pelas contas, pela moradia, ele continua ainda com uma essência adolescente. E aí a gente tem a pergunta da Elizabeth lá no começo, ela tem um filho de 24 anos, ela está perguntando, crises de ansiedade com 24 anos, como lidar com isso? Tá. Vou fazer meu jabá agora. Tem um vídeo no meu canal, 7 Que dicas está excelente, por sinal, lá do YouTube. para controlar a ansiedade. A ansiedade, gente, ela é uma característica nossa. Na verdade, ela faz parte do ser humano, né? Então, como a gente controla isso,
num jovem de 24 anos? Novamente, é tentar entender o que está acontecendo com ele. Qual é o nível dessa ansiedade? Qual é a duração? Qual é a intensidade de tudo isso? E viu, ai, não está funcionando, não está nada legal. Será que na hora de buscar uma ajuda profissional? Será que na hora de chegar e sentar com esse jovem, né? E aí sim, com ele você consegue conversar. Filho, você não quer buscar uma pessoa para você conversar? Porque o papel de um psicólogo, né, o papel de um psicoterapeuta é conversar com uma neutralidade, é conversar sem Uhum. é conversar sem você querer colocar o que é certo e errado. Por muitas vezes, tudo que um jovem está precisando é de um momento de escuta com alguém e na neutralidade. Ele não quer contar para o pai e para a mãe quais os perrengues que ele está passando, qual o BO dele. Ele quer dividir isso com alguém que seja. Então, assim, como a gente controla essa ansiedade, tudo precisa ver a intensidade disso. Uma ansiedade é normal. Ah, eu vou ficar ansioso quando eu vou encontrar o crush, quando eu vou fazer uma prova na escola, quando eu vou prestar um vestibular. Eu vou ficar ansioso com aquele amigo que me bloqueou, né? E agora a gente tem essa questão aí dessa cultura do cancelamento que está gritante dentro dessa fase da juventude. Uhum. Eu preciso sempre ver justamente essa intensidade. Tá grave? Tá ali gritando muito? É hora de buscar ajuda profissional. E quanto antes, melhor, né? Quanto melhor. E isso não quer dizer, e aí, né, pais, mais uma vez, não minimize a dor do teu filho. Um filho que chega para um pai e faz assim: eu não tô legal, eu preciso de ajuda de um psicólogo, pode ter certeza, o negócio está explodindo. Porque um adolescente não chega verbalizando assim: estou precisando de um psicólogo, porque eu quero ter um momento de escuta para resolver as minhas questões internas. Não, gente. É verdade. Quando ele chega para um pai e faz assim: pai, preciso de alguém para conversar. É que o negócio tá gritando. É porque as questões internas dele têm tanta dor, e para isso virar uma ideação suicida, para isso virar algo muito grave, é isso aqui. Então não minimize quando teu filho fala para você: tá doendo, não tô legal. Ai, me deixa. Não deixa não. Não deixa não. Vai lá, vai fundo, vai procurar o que tá acontecendo. Abraça muito, beija muito, né? Sim, exatamente. Fica perto. Esteja perto ali. É. E Agora, se, por exemplo, eu tenho um filho, vamos supor, de 16 anos, 15 anos, vai, a idade do Rafa, e ele não respeita a autoridade aqui em casa, ele bate porta, ele é grosseiro, ele não quer participar de nada, não quer fazer nada, como é que eu faço para reverter essa situação? Existe alguma dica? Existe solução para um caso assim? existe. Se ele tem companhias, amigos que eu não gosto. Existe. E eu vou falar uma coisa que os pais agora... Vai todo mundo fugir da live agora. Gente, a culpa está em nós. Está em nós. O seu filho, ele é reflexo teu. Ele é aquilo que você ensinou. Ele é aquilo que ele visualiza. É óbvio, tá, gente? Que a gente tem também aí uma questão de caráter, Sim, mas generalizando é isso. que sofrem aí de uma questão de psicopatia. Então, tem aí crises de neuro... Enfim, tem pontos e pontos. Estou falando no geralzão, nós é que precisamos rever. Acho que é Gandhi que falava, né, que a mudança do outro ocorre quando você muda. Se você não consegue chegar no seu filho da maneira que você está querendo, você precisa mudar como você tem chegado até ele. Se o teu filho tem batido porta, tem sido extremamente agressivo, tem te agredido verbalmente, quando você volta para ele, então o teu filho chega e faz assim para você: ah, pai, cala a boca, você é um babaca, você não entende nada.
Aí você vira pro teu filho, babaca é você, moleque! Tá pensando o quê? Eu vou socar a tua cara! Ai, que horror. Você reverteu. Porque é isso que ele tem visto. Da mesma maneira que um garoto, né, uma garota faz. Ai, cala a boca, mãe, você não entende nada. A mãe, ai, minha filha, ai, o que tá acontecendo? Então, pera, gente, quem tem que rever essa postura somos nós pais. E Então, mudar, se precisar. sim, Agora, você acha que é bacana chegar para o filho e falar: olha, filho, isso não tá legal, não tá certo o clima aqui em casa, e eu detectei que o erro é meu, do seu pai, da sua mãe, então a partir de hoje nós vamos mudar e vamos tentar tudo isso junto em equipe? Porque não se é, já é um adolescente, ele já pode sim, mas não é o participar, assim. pai, é assim, mais ou menos, né? É, Murilo, filho, é o seguinte, não tá legal o que você tá fazendo, não tá legal essas maneiras. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar todas as características positivas dele. Uhum. É tão bacana, você é inteligente, você se desenvolve tão bem naqueles desenhos que você tem feito, você é tão legal na maneira como você canta. Eu vejo você no. Não é o Murilo esse, tá, gente? Mas assim, ele não canta no desenho, tá letra horrível. Mas assim, você é tão bacana em tantas questões, não combina com você essas características. Não combina. Eu vejo um jovem com um futuro tão promissor, e falando em futuro, até quero falar um negocinho, nossa, já daqui a pouco está acabando. Você precisa elevar as características positivas dele para falar sobre as negativas. É como se você neutralizasse. Então, você É como a coloca gente no faz com todo mundo. peso. É como a gente faz com todo mundo. Uma outra questão. Imagina um dia que você tá ali, ai, tiririca da vida com teu filho, com tua filha, e aí você, é hoje que eu pego, e de jeito, vou buscar na escola, vou pegar de jeito que eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Mas daí ele traz o amigo para ir para sua casa para almoçar. E ele entra com o amigo. Você faz assim, ó. Oi, Joãozinho! Seu filho é o marido, tá? Joãozinho, que delícia você ver. Ai, que legal. Nossa, eu preparei um almoço tão especial para você hoje. A gente trata os outros melhor do que a gente trata os nossos filhos. Verdade. Então, por isso que assim, quando né, eu brinquei e falei assim, o problema está em nós, é porque está em nós mesmo. Nós precisamos reverter isso. Então, não é algo do tipo, eu não vou jogar no meu filho e falar para ele assim, você tá tudo errado. Ou então, olha, eu e o seu pai estamos fazendo errado e nós vamos mudar isso. Não! Seguinte, do jeito que tá, não dá. Todos nós precisamos mudar as nossas atitudes. A partir de agora, nós vamos Vai ser mudar. assim. Vai ser Tá. assim. Vamos trabalhar juntos. Isso é uma família, né? Então, a família trabalha junto. Tem uma professora dizendo aqui que ela percebe como eles são carentes em praticamente todos os sentidos. Muito, muito. Agora, dá tempo para mais uma pergunta, Raquel? Dá sim. Dá, Porque eu tem acho. uma mãe perguntando como detectar se é chantagem ou não. Tá. A gente sabe também, né? Mas essa questão da chantagem, em que sentido? Por exemplo, é, de algum pedido, né? Assim, eu não vou fazer isso porque eu tô me sentindo mal. A gente precisa aprender a ler os nossos filhos. Aí a gente sabe se é chantagem ou não. Aí a gente cai no começo, né? Prestar atenção neles. É prestar atenção, faça uma leitura real do teu filho. É porque o corpo fala, né? Você, como psicóloga, sabe disso. Sim, o corpo fala muito, né? E o nosso corpo fala, e o corpo do adolescente fala, pessoal, até trazendo isso rapidinho, em questões físicas. Então, assim, se o seu adolescente está com muita prisão de ventre, se o seu adolescente está com muita diarreia, se o seu adolescente tem muita dor de cabeça, se o seu adolescente tem enxaquecas, se o seu adolescente está com algum problema na pele, investiga. Tira, lógico, tudo que é biológico, né, tudo que for orgânico, mas vai investigar.
porque as emoções gritam no corpo. Nossa, a esse ponto. A esse Não ponto. sabia. A esse ponto. Uhum. Então, é importante a gente... percebeu que meu filho está perdendo muito cabelo, as unhas estão frágeis. Por que ele rói tanto a unha? E aí, olha, vou um minutinho aqui só para falar uma coisa para vocês. É duro de falar isso, mas aquele adolescente que arranca os pelinhos da sobrancelha, que puxa cabelo, que a unha tá no talo, é automutilação. Automutilação para ter vontade de perder a vida pode ser um pulo. Ele não sabe que ele está se automutilando, aquilo virou vício. E se virou vício, são características de caráter negativo. Isso não é legal. Observem os seus filhos. Não deixa passar. Fica atento, abre todos os olhos possíveis. O adolescente é cheio de vida e quer estar vivo. O adolescente não quer perder. Ele quer acabar com a dor, mas ele não quer perder a vida. Ai, gente, foi tão legal. Tira um monte de print assim, marca a gente. Marca a gente. Passou muito rápido. Agora, eu queria deixar uma dica para as mães, principalmente para as mães de filhos um pouco menores, porque tem até uma que perguntou aqui, o meu tem 6 vezes, às vezes ele age como um bebê, às vezes ele está mais maduro. Ontem, né, Raquel, teve uma live com algumas mães no YouTube da IA Church, que vale a pena você ir lá no canal da IA Church do YouTube e ver essa live com a pastora Érica e algumas convidadas dela, porque foi sensacional. Foi super prático, é uma coisa que você escuta hoje e pode colocar em prática daqui 5 minutos, né? É verdade. Teve, assim, experiências incríveis que nós, enquanto pais, podemos aproveitar ali para poder justamente ter aí uma boa vivência com os nossos filhos. Ah lá, o Beatriz pediu para a gente fazer um grande sorriso. X. Eu estou super feliz com o nosso bate-papo de hoje. Foi uma delícia ter vocês aqui. Foi muito bom. Foi muito gostoso. Quem tem dúvida, que quer fazer pergunta... A Lívia, ela gostaria de ter uma palestra dessa na escola em que ela trabalha. Eu não sei se você conhece a Lívia ou não, mas está aqui, depois você procura ela. Pode me mandar, me chama no direct, que a minha equipe... Mentira, tô brincando. Tem contato. Acho tão legal falar isso. Queria, então... É chique. A equipe é a Paty Nascimento, Grazi, Quinha... É minha equipe. Tô brincando, gente. Mas assim, se vocês quiserem... quero tirar alguma dúvida, quero fazer uma pergunta, ou eu preciso de uma ajuda profissional, realmente. Pergunta. A gente está aqui para ajudar, para trocar figurinha. É verdade. Foi um grande, grande prazer. Mari, muito, muito, muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Uma honra. Foi uma honra. Foi incrível. Agora eu não sei como que desliga. Mas olha, então, uma dica, entrem lá no YouTube da IA Church, vejam essa live das mães, entrem no YouTube da Raquel, que tem umas dicas maravilhosas também, práticas, engraçadas, leves, gostosas de assistir, que vai acrescentar muito na vida de vocês. Verdade. O Iatins colocou, também podem perguntar mensagens no Iatins, que eles me reportam também. Mas assim, ótimo. Gente, tem o meu canal no YouTube, eu sempre coloco dicas, né, justamente sobre essas questões da psicologia, nossas vidas cotidianas, vida cristã. E tamo junto. Ana Cléia, beijo, minha linda. Beijo para vocês todos, que Deus abençoe. Beijo, Raquel.